Olá, seguidores! O Natal é uma data de confraternização, onde celebramos o nascimento do homem mais importante do mundo. Porém, existem fatos que acontecem no Natal que são simplesmente inexplicáveis, algo que, em vez de aproximar a família, pode afastar cada vez mais e de forma definitiva. Foi o que aconteceu na noite de Natal de 2008 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, quando um homem insatisfeito porque consumou o divórcio com a sua mulher 6 dias antes, voltou a casa naquela noite vestido de Papai Noel e matou 9 pessoas, provocando depois um incêndio criminoso e tirando a própria vida. Esse caso ficou conhecido como o Massacre de Covina. Falando um pouco sobre os Ortega, eles eram imigrantes de Torreón, localizado no centro-norte do México, e compraram uma casa em Covina no ano de 1982. 3 anos antes dos fatos, Joseph e Alicia comemoraram 50 anos de aniversário de casamento em Torreón. Fotos foram publicadas no jornal local com Joseph e Alicia radiantes de felicidade e seus filhos Charles, James, Letícia e Sylvia. Bruce e Sylvia se casaram no ano de 2006 e oficializaram o divórcio em 18 de dezembro de 2008. Durante esse período em que tiveram casados, foram surgindo diferenças gritantes entre o casal, que chegou ao ponto de Sylvia ter saído de casa bem antes da homologação do divórcio, levando junto os filhos que ela tinha de um relacionamento anterior. Na homologação do divórcio, seguidores, Bruce e Sylvia fizeram um acordo que consistia o seguinte: em acordos documentais estabelecidos pela Corte de Covina, Bruce deu $10.000 como parte de acordo do divórcio. Nos documentos ficou detalhado a partilha dos bens do casal, um cachorro que Bruce havia adotado e um anel de alto valor financeiro ficou com Sylvia. Após o divórcio, Sylvia Pardo passou a ter momentos que foram considerados felizes para ela. Passou a andar em carros luxuosos, viajava para jogar em Las Vegas, frequentava restaurantes finos, tinha sessões de massagem e aulas de golfe. E depois veio o Natal, onde Bruce, vestido de Papai Noel, tirou a vida de 9 pessoas, feriu outras 3 e se auto-infligiu na sequência, disparando um tiro na própria cabeça. As vítimas fatais de Bruce foram sua ex-mulher Sylvia, os sogros Joseph e Alicia, os cunhados e suas esposas, Charlie com Cherie e James com Teresa, e o filho de Letícia, que foi a única sobrevivente da família Ortega ao massacre. O menino se chamava Michael Ortega Ortiz. A casa dos Ortega era uma estrutura bem cuidada de um só andar, no final de uma rua sem saída em Covina. Tinha sido o centro de tantos eventos familiares, como noites de pizza, festa de pôquer e, logicamente, a festa anual da noite de Natal, onde todos os membros daquela família se reuniam para comemorar essa data. Pois bem, seguidores, naquele ano, a véspera de Natal foi numa quarta-feira, quando ocorreu o crime. Joseph e Alicia receberam em sua casa os filhos Charles e James, com suas respectivas esposas, Sherry Lee, casada com Charles, e Teresa, casada com James. Letícia também se fez presente na casa dos pais, junto com seus 2 filhos menores. E Sylvia, que já estava lá, também participou desse ambiente familiar, onde depois, seguidores, o massacre aconteceu.
O massacre de Covina ocorreu em 24 de dezembro de 2008. Covina era uma cidade que ficava nos arredores de Los Angeles, Estados Unidos. 9 pessoas foram mortas a tiros ou pelo incêndio criminoso dentro de uma casa onde uma festa de Natal era realizada. O perpetrador, Bruce Jeffrey Pardo, um engenheiro eletricista de 45 anos, entrou na casa vestido de Papai Noel. Logo depois, um massacre começou. Ele se auto-infligiu com um tiro na própria cabeça. As autoridades reportaram problemas conjugais como possível motivação para a violência. E relatórios indicam que o divórcio de Bruce havia sido consumado 6 dias antes do massacre. A noite de 24 de dezembro de 2008 chegou e Silvia Ortega Pardo, a esposa de Bruce, que havia homologado seu divórcio com ele 6 dias antes, já estava com seus familiares reunidos na casa. Por volta de 23h30, Bruce chegou ao local vestido de Papai Noel. Na casa havia cerca de 25 pessoas e Bruce entrou com um pacote enrolado para presente em uma das mãos e uma pistola semiautomática na outra. Além disso, ele tinha 3 outras pistolas semiautomáticas em seu poder. E quando a porta da casa se abriu, seguidores, Bruce disparou contra uma criança de 8 anos de idade, pois foi essa menina quem abriu a porta para Bruce e o cumprimentou. A partir daí, seguidores, Bruce começou a atirar a esmo em quem estava na festa. Segundo a análise policial, Bruce estava parado num determinado ponto da casa enquanto executava suas vítimas, usando todas as armas que havia trazido com ele. Mas e o presente que Bruce tinha em suas mãos? O que era aquilo? Após os tiros, Bruce abriu o tal pacote e embrulhado nele havia um lança-chamas caseiro. Foi então, seguidores, que Bruce espalhou gasolina pela casa e depois ateou fogo, usando o lança-chamas para isso. Agora, seguidores, eu vou fazer um breve resumo de como estava a situação na casa logo após o ataque de Bruce. A polícia circundou as ruínas da casa com uma fita amarela indicativa de que algum crime havia ocorrido ali. Os familiares se abraçavam e apontavam para itens que haviam sido recuperados e colocados no gramado da frente. O que havia sobrado da trágica ocasião era um arquivo, um álbum de fotografia carbonizado e fotos chamuscadas de fogo. A única sobrevivente da família Ortega que conseguiu escapar do local do massacre foi Letícia, irmã de Silvia, com a sua filha de 8 anos bastante ferida. Ela foi até a casa de um vizinho e pediu ajuda a ele. No sábado, a mídia começou a procurar os sobreviventes da família Ortega para uma entrevista sobre o fato ocorrido, mas Letícia, a única sobrevivente, se recusava a falar alguma coisa. Porém, os amigos e vizinhos descreveram os Ortega como uma família unida em qualquer que fosse suas circunstâncias. Linda Pérez, uma vizinha da família Ortega, por 8 anos, disse o seguinte sobre eles: Se você era amigo de um deles, era amigo de todos eles. Depois do massacre, a polícia e a imprensa colheram informações sobre a família e, sem nenhuma exceção, eles foram descritos por amigos e vizinhos como pessoas respeitosas e amorosas, sendo que Bruce era descrito como um homem mais quieto do que o restante da família. Os crimes deixaram 15 crianças sem seus pais ou pelo menos um deles. Os pais de Silvia, Joseph e Alicia, estavam no centro da vida da família. Enquanto Joseph cultuava uma coleção de bonés de beisebol, Alicia curtia seus 2 cães, um vira-lata e um husky do Alasca. 9 pessoas morreram pelos tiros ou pelo incêndio que se seguiu, e 3 outras ficaram severamente machucadas. Aquela menina de 8 anos que abriu a porta para Bruce e foi alvejada no rosto teve ferimentos graves, mas não letais. Uma menina de 16 anos foi baleada.
nas costas e uma mulher de 20 anos fraturou a bacia ao pular da janela do segundo andar. O fogo subiu a mais de 15 metros de altura e 80 bombeiros trabalharam para conter as chamas durante 1h30. Devido à intensidade do fogo, a identificação das vítimas foi feita pela arcada dentária e dados médicos. Depois do ataque, Bruce tirou sua fantasia e dirigiu um carro alugado para a casa de seu irmão na cidade de Sylmar, distante cerca de 48 quilômetros da cena do crime. Chegando lá, Bruce se auto-infligiu com um tiro na cabeça, cometendo assim suicídio. Seu irmão não estava presente na casa e teve que arrombar a porta para entrar. Quanto ao fato de Bruce ter cometido suicídio, não há consenso. Alguns relatórios confirmam que ele morreu por causa de um tiro na cabeça. Entretanto, o chefe da polícia de Covina disse não acreditar que o tiro tenha sido intencional. O chefe de polícia acreditava que Bruce tomaria um voo para o Canadá, uma vez que ele havia comprado a passagem para o voo partindo de Los Angeles. Mas por que teria sofrido queimaduras de 3º grau? Durante o ataque, decidiu mudar os planos iniciais. A polícia também encontrou um mapa do México num segundo carro, alugado por Bruce, o que indica que ele poderia ter outros planos também. Também foi encontrado um carro. O Dodge Caliber 2008 dirigido pelo suspeito Bruce Jeffrey Pardo é visto após uma bomba incendiária caseira colocado dentro dele. Segundo as autoridades, esse também seria um plano de fuga, sem deixar pistas. O carro se encontrava perto da casa dele. A polícia encontrou $17 mil enrolados em um filme plástico entre as pernas de Bruce. E o carro alugado havia sido estacionado e protegido, junto com o que havia sobrado de seu traje de Papai Noel. O traje, ao ser removido, acionaria um dispositivo que lançaria uma chama, detonando o carro com pólvora. O carro foi deixado a 1 bloco de distância da casa de seu irmão e foi destruído pelo esquadrão antibomba. Também foram recolhidas da cena do crime 4 pistolas de 13 tiros, todos detonados, e pelo menos 200 munições. Na casa de Bruce, é importante salientar que ele não estava mais morando com a família quando tudo aconteceu. A polícia descobriu 5 caixas vazias de pistolas semiautomáticas, 2 espingardas e um tanque de armazenamento de gasolina. Agora, seguidores, eu vou mostrar a vocês como a vida em algumas ocasiões é uma caixinha de surpresas. No sábado, após o Natal de 2008, os pais de Sylvia Pardo, Joseph e Alice, se destacaram em 2 notícias bem diferentes uma da outra, em 2 jornais distintos, em 2 cidades longínquas uma da outra e que ficavam situadas cada uma em um país diferente. O jornal de Torreón, no México, noticiou que Joseph e Alicia se casaram havia 53 anos e que depois de casados eles emigraram para os Estados Unidos. E o jornal de Covina noticiou que Joseph e Alicia foram 2 das 9 vítimas fatais do massacre de Covina proporcionado pelo genro Bruce Jeffrey Pardo. Nancy Windsor, de 72 anos na época dos fatos, era mãe de Bruce. Chorando pelos acontecimentos que seu filho causou, ela conversou com o filho de Sylvia Pardo de um relacionamento anterior chamado Saul Castilho, após o tiroteio. E depois dessa conversa com Saul, Nancy fez uma declaração à imprensa dizendo o seguinte: teria sido muito fácil para aquela família me odiar, e Saul foi tão maravilhoso. Pois é, seguidores, Saul era um bom garoto. Diante de tudo o que aconteceu com a família, na noite de Natal, em conversa com Nancy, a mãe do homem que provocou toda aquela tragédia na sua família, ele disse o seguinte: nós amamos você, e você é nossa família. Assim, Nancy respondeu o seguinte: eu os amo tanto, é muito difícil que isso tenha acontecido. Porém, seguidores, Bruce não tinha ficha criminal e nem histórico de violência na sua família. Assim sendo, a polícia foi um pouco mais além nas suas investigações.
Eles descobriram que Bruce havia perdido seu emprego de engenheiro eletricista e estava desempregado. E a polícia resolveu também, seguidores, conversar com os advogados envolvidos no processo de divórcio entre ele e Silvia. E eles alegaram que Silvia Pardo não demonstrou ou alegou qualquer receio de atitudes violentas por parte de Bruce. Na época dos fatos, surgiu uma teoria de que o divórcio entre Bruce e Silvia poderia ter sido motivado pelo fato de que Bruce teria um filho de um relacionamento anterior e que teria escondido isso de Silvia. Essa criança, seguidores, segundo informações que obtive, teria sofrido um grave acidente anos antes. Porém, seguidores, as informações que eu tenho sobre essa criança chegam somente até aí. Qualquer novidade será esclarecida, se possível, ainda nesse vídeo, ou mais tarde, numa postagem minha na comunidade. Perfeito? E agora, seguidores, chegou a hora que eu mais gosto, a do nosso bate-bola. Então eu vou formular as seguintes perguntas a vocês. Número 1. A homologação do divórcio precipitou a ideia de Bruce cometer esse crime, ou ele já estava planejando tudo antes? Pergunta número 2. Bruce escolheu a data do Natal para cometer um massacre, ou ele queria tirar apenas a vida de Silvia? Sim. Não. Por quê? Interajam comigo nos comentários sobre esse caso, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de me seguirem lá na página do Instagram, @umnavegantecriminal, tudo junto e minúsculo.